A recente devastação em Gaza, a turbulência no sul do Líbano e a dinâmica mutável na Síria após mais de uma década de guerra civil destacam uma tendência preocupante na geopolítica global, onde o espectro do conflito paira grande contra o pano de fundo da guerra em andamento na Europa Oriental entre a Rússia e a Ucrânia. Esses eventos evocam memórias da invasão do Iraque e da guerra contra o terrorismo no Afeganistão que se seguiram aos ataques de 11 de setembro, juntamente com um padrão persistente de ambição territorial e a reconfiguração das fronteiras estaduais. Isso levanta uma questão crítica sobre a natureza e a eficácia do direito internacional. Ele realmente existe e, se sim, é respeitado como lei? Para entender isso, precisamos explorar a evolução histórica do direito internacional, considerando seus fundamentos em contextos religiosos e culturais, e avaliar se ele serve como uma estrutura genuína para a justiça ou apenas como uma ferramenta usada por nações poderosas para legitimar suas ações. Nas últimas décadas, o direito internacional tem enfrentado críticas por sua capacidade de abordar desafios e manter o limiar monumental da ordem internacional. Neste artigo, exploraremos o papel do direito internacional, examinando se ele reflete os interesses e valores comuns da comunidade internacional igualmente. O principal objetivo do direito internacional é alcançar o bem-estar da comunidade internacional, promovendo a cooperação e a coexistência pacífica. A primeira pessoa a nomear o direito internacional foi o filósofo britânico Jeremy Bentham em 1780. O direito internacional consiste em um grupo de regras, incluindo padrões coletivos de comportamento baseados em consenso, consentimento por reciprocidade, diálogo democrático e autolimitação. A autorrestrição voluntária e a operação simétrica do direito internacional permitem que os Estados exerçam a máxima autonomia possível em criatividade e regras legais, fornecendo flexibilidade e pragmatismo na estrutura legal internacional. O direito internacional existe por meio de uma complexa rede de padrões diplomáticos, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ele regula o uso da força, comércio, finanças, mares, espaço, ameaças, relações internacionais e direitos humanos. O principal objetivo do direito internacional é alcançar o bem e o bem-estar da comunidade internacional, promovendo a cooperação e a coexistência pacífica. Ele busca evitar que a força bruta se torne o regulador dos assuntos mundiais, garantindo um certo grau de ordem e estabilidade nas relações internacionais. Durante o século XV, os conquistadores europeus usaram conceitos legais internacionais para justificar seu colonialismo. Eles mudaram o direito internacional a seu favor, considerando a civilização, religião, raça e etnia europeias como superiores às dos não-europeus. A justificativa usada foi que eles deveriam desempenhar um papel de guardiões na civilização, encarregados de converter povos primitivos ao cristianismo. O Tratado de Westfália, em 1648, estabeleceu uma nova estrutura para uma ordem centrada no Estado europeu, que marcou uma mudança na base intelectual do direito internacional para longe do direito natural. Ele introduziu princípios de soberania absoluta, consentimento e reconhecimento, enquanto frequentemente usava explicitamente critérios raciais e culturais para determinar a condição de Estado. Essa ideia foi mais avançada pelo humanista e advogado holandês Hugo Grotius no século XVII. Notavelmente, a Turquia se tornou o primeiro Estado não cristão a ser reconhecido em 1856, quebrando as normas prevalecentes da época. A dimensão eurocêntrica no direito internacional recebeu um impulso significativo do Congresso de Viena, de 1814 a 1815, onde ideais, moral e padrões eurocêntricos permearam todos os aspectos do caráter normativo do direito internacional. Outro desenvolvimento ocorreu durante a era da Liga das Nações e do sistema de tutela da ONU. O sistema de mandato foi criado para governar os territórios de nações derrotadas, classificando esses territórios como atrasados e atribuindo às potências avançadas a responsabilidade de promover sua autogovernança. Esse sistema refletiu e reforçou a perspectiva eurocêntrica ao assumir que as potências ocidentais eram mais adequadas para guiar esses territórios em direção à autogovernança. O colonialismo era frequentemente justificado através do estabelecimento de um sistema de confiança, particularmente no contexto da supervisão da dinâmica de poder das potências derrotadas do eixo de 1940 a 1950. Esta instituição do colonialismo recebeu mais apoio sob um novo disfarce político na ONU, através de suas fontes primárias de direito internacional. Isso incluía tratados, práticas consuetudinárias de Estado e princípios gerais de direito internacional reconhecidos por nações civilizadas, conforme incorporado no artigo 38(1) do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. As superpotências frequentemente maximizavam seus próprios interesses em tratados internacionais, explorando a falta de conhecimento jurídico adequado entre estados mais fracos em relação a seus direitos e deveres. Estados poderosos manipularam negociações por meio de trade offs e torções de braço, usando promessas de investimento estrangeiro, termos comerciais especiais, maior acesso ao mercado e ajuda como incentivos, enquanto ameaçavam retirar a ajuda para coagir o cumprimento de seus interesses.
O direito internacional consuetudinário forneceu uma estrutura legal sutil que facilitou as aspirações coloniais e imperiais, estabelecendo relações desiguais e subservientes entre potências hegemônicas e estados recém-independentes. Este corpo de leis, em essência, reconheceu as reivindicações europeias de civilização e a missão de civilizar os não-europeus, cujos valores e tradições eram frequentemente negados, suprimidos e retratados como primitivos, abrindo caminho para a instituição do colonialismo. Os princípios gerais de direito reconhecidos por nações civilizadas serviam como fontes de direito internacional, frequentemente discriminando as leis nacionais de estados não europeus ao excluir povos coloniais e civilizações tribais como sujeitos de direito internacional. As fontes formais do direito internacional, tanto antes quanto depois da Segunda Guerra Mundial, permaneceram amplamente eurocêntricas, refletindo interesses europeus, apesar do aumento substancial de estados não europeus. A Assembleia Geral, representada por altas autoridades estatais, serve como uma plataforma para todos os estados trocarem opiniões e adotarem decisões por meio de um processo democrático, desempenhando um papel geral no desenvolvimento progressivo do direito internacional. No entanto, o artigo 13 da Carta da ONU afirma que suas resoluções são em grande parte recomendações e carecem de efeito legal vinculativo, ficando aquém de se tornarem evidências autoritativas do direito internacional. Em contraste, as resoluções do Conselho de Segurança da ONU são vinculativas, mas o Conselho é composto por apenas 15 membros. O objetivo geral do direito internacional é promover o bem comum e o bem-estar da comunidade internacional, fomentando a cooperação e a coexistência pacífica entre as nações. No entanto, o direito internacional frequentemente enfrenta críticas por ser percebido como fraco, com o ditado "leis sem espada são meras palavras", destacando suas limitações. Além disso, o direito internacional sofre de certas restrições práticas, como o poder de veto detido pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a falta de jurisdição compulsória da Corte Internacional de Justiça e o princípio da jurisdição doméstica, o que pode dificultar sua eficácia. Apesar desses desafios, a busca por uma ordem internacional justa e cooperativa continua sendo um objetivo fundamental do direito internacional. Os Estados podem decidir abrir mão de considerações legais em favor do interesse próprio para atingir objetivos políticos, econômicos ou estratégicos de curto prazo. Estados poderosos são mais propensos a desconsiderar o direito internacional quando ele não lhes convém, pois muitas vezes podem resistir à pressão externa ou usar a não conformidade como meio de moldar o direito internacional em seu benefício. O direito internacional surge da tensão entre o individualismo nacional e o coletivismo global, bem como do equilíbrio entre justiça e ordem. A comunidade internacional não pode ser substantiva na ausência de justiça. O poder do Estado não é mais suficiente para enfrentar desafios complexos como pandemias, terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crises financeiras, desarmamento, refugiados, direitos humanos, questões ambientais, comércio, relações econômicas e pobreza. Apesar desses desafios contínuos, os Estados agem regularmente em seu próprio interesse, muitas vezes declarando publicamente uma posição enquanto secretamente buscam outra. No século XXI, os Estados não são tão soberanos quanto antes. O direito internacional mudou de um sistema centrado no Estado para um sistema centrado nas pessoas. No entanto, os Estados continuarão a funcionar como os principais sujeitos das relações internacionais.